Vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Atos, como nós temos feito aí todas as quartas-feiras. Gostaria de dar as boas-vindas à Viviane, que está nos visitando na noite de hoje. Seja bem-vinda, viu? Sinta-se em casa. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, aí no livro de Atos, lá no capítulo 5. Hoje nós vamos estudar aí dos versículos 12 até o 16. Atos 5, do 12 até o 16. E mais uma vez aqui, nós seremos ministrados e ensinados, a respeito do poder de Deus, de um poder que vem do Senhor. O nosso tema é o poder que vem de Cristo. E ao ler esse texto, esse trecho, que nós vamos estudar hoje, nós vamos perceber que o Senhor, Ele usa, os seus servos, os seus filhos, para um propósito que Ele tenha, para algo que Ele quer fazer, que Ele deseja fazer. Sempre foi assim na história da igreja e sempre vai continuar sendo assim enquanto Ele assim desejar, tá? Então vamos ler o texto a partir do versículo 12. Diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Irmãos, com certeza o poder de Deus, ele pode se manifestar, de várias formas, como nós estamos acompanhando aí nos capítulos, conforme nós estamos estudando aí o livro de Atos. Só que o propósito dessa manifestação do poder de Deus, o propósito de um milagre, como nós sempre estamos falando, nunca é e nem nunca será de colocar o homem como centro desse propósito, como centro desse poder, desse milagre. Deus, Ele manifesta o seu poder para poder cumprir propósitos que Ele tem, por um bem maior, por um objetivo maior. E além disso, obviamente, sempre o grande motivo de Deus fazer milagres, realizar maravilhas no nosso meio, como Ele ainda faz, sempre será revelar a grandeza de Cristo, através desses atos também. Os apóstolos, eles pregavam, as pessoas eram alcançadas, os enfermos eram curados, como nós vimos aqui, e a igreja continuava crescendo. Só que o poder não estava nos homens, o poder não estava em Pedro, o poder não estava em nenhum dos apóstolos, estava em Deus. Deus é quem fazia o milagre acontecer, Deus é quem fazia a obra, Deus é quem acrescentava mais e mais vidas à igreja, ao corpo, e fazia dos homens, seus servos, instrumentos, da mesma forma como Ele ainda faz em nossos dias. Isso é importante, irmãos, porque uma igreja, ela pode até chamar a atenção, de algumas formas, e ainda assim não cumprir a sua missão neste mundo. O verdadeiro poder de Deus, ele produz frutos que podem ser vistos, notados verdadeiramente. E esses frutos sempre apontarão para Cristo. Os milagres que nós vemos, os milagres registrados em Atos, eles confirmam a mensagem que os apóstolos pregavam.
né? O texto nos mostra algo muito interessante que nós precisamos ter como uma verdade para nós, que é o fato de que quando Deus manifesta o seu poder por meio da igreja, Cristo é exaltado e o evangelho avança, o reino cresce, né? E depois, se nós nos lembrarmos, né, o contexto anterior a esse que nós acabamos de ler, era um contexto de disciplina, né? Foi no momento ali que Deus traz através de Pedro, né, uma disciplina para Ananias e Safira. E com isso, né, traz um ensinamento muito grande para a igreja. E aí depois dessa disciplina, então Lucas, ele volta aqui a sua narrativa mais uma vez, dizendo que muitos sinais e muitos prodígios eram realizados ali entre o povo, entre os apóstolos, pelas mãos dos apóstolos, né, conforme ele diz. E esses acontecimentos, irmãos, eles estão ligados diretamente à missão que Cristo deixou à igreja, deixou para nós. Mesmo depois das ameaças ali das autoridades, né, das perseguições, os discípulos, eles continuavam ocupando ali espaços públicos, como nós vimos aqui, e eles continuavam testemunhando do Evangelho, testemunhando da pessoa e da obra de Cristo. Então, ao mesmo tempo que o texto nos mostra a atuação de Deus, como a atuação de Deus despertava diferentes reações nas pessoas, né? Nós vemos que alguns mantinham distância, não queriam se achegar perto, né? Mas ao mesmo tempo nós vemos que o povo mantinha um respeito pela igreja, pelas pessoas, uma admiração. E uma multidão cada vez maior uma multidão, na verdade, cada vez ia ficando maior no meio deles por conta da ação do Senhor. E aí quando nós entramos aqui nessa passagem, nós precisamos estar com os nossos olhos no lugar certo, né? O centro do texto não é Pedro, a sua sombra, né, como nós vimos, ou as curas realizadas. O centro é Deus manifestando o seu poder para confirmar a mensagem de Cristo e fazer a sua igreja avançar. Então, a partir do verso 12, nós já aprendemos que o poder de Deus confirma a missão da igreja. O versículo 12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Irmãos, o primeiro aspecto que nós podemos observar e destacar aqui é que os sinais, eles aconteciam pelas mãos dos apóstolos, mas isso não significa que os sinais tinham origem nos apóstolos. Isso é algo muito diferente. Lucas, ele está falando aqui de homens que Deus escolheu, que Deus separou para executar uma missão, para cumprir com o propósito de Deus, né? E aos quais Deus concedeu autoridade para que eles trabalhassem. Então, os sinais, os prodígios, eles tinham uma importante função, né? Uma importante missão nisso tudo aqui, que era de chamar a atenção das pessoas e de confirmar a mensagem que os apóstolos estavam anunciando. De nada adiantaria, irmãos, se os apóstolos passassem por ali, sendo usados por Deus, ministrando cura, né, sendo usados para trazer milagres, para expulsar demônios, se depois não houvesse a pregação do Evangelho que fizesse com que essas pessoas se convertessem verdadeiramente a Cristo. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Não é pela observação de milagres, não é pelo desfrutar de bênçãos. A fé vem pela palavra. Isso não muda. Os sinais, os prodígios, eles têm uma importância ainda hoje em nossos dias. Só que nós temos que entender que os milagres, eles não podem substituir a pregação do Evangelho. A mensagem que liberta, que traz convencimento através da ação do Espírito Santo. Pedro, ele sabia que ele não deveria receber glória pelas curas que estavam acontecendo. Assim como Paulo também, posteriormente, também não aceita receber glória para si mesmo. Os apóstolos, eles eram nada mais do que instrumentos nas mãos de Deus.
Quando Deus manifesta, irmãos, não há nada que possa pará-lo. E a nossa atenção, né, precisa estar naquele que concede o poder aos homens. Nós podemos destacar também o lugar, né? O texto diz que eles costumavam se reunir de comum acordo, né, no pórtico de Salomão. Esse lugar era uma área comum do templo, de fácil acesso para quem quisesse entrar. Então eles se reuniam ali, ou seja, a igreja não estava escondida. Mesmo com as perseguições, mesmo com as ameaças, mesmo, né, com as autoridades romanas prendendo Pedro e João, como nós vimos, né, no início, eles não estavam escondidos, eles continuavam se reunindo e testemunhando publicamente daquilo que Cristo já havia feito. Então, a oposição nunca parará a missão. Guarde isso. Não importa o tamanho da perseguição, não importa de onde vem a perseguição, não importa quem está perseguindo, a missão que o Senhor confiou à sua igreja, ela nunca será interrompida, em hipótese alguma. Nada pode parar aquilo que o Senhor já estabeleceu. Então, quando Deus determina que a sua palavra avance, irmãos, ela vai avançar. Deus não vai mudar de ideia no meio do caminho, porque Ele não muda de ideia, porque a vontade dEle é boa, perfeita, agradável. Ninguém vai atrasar. Às vezes a gente se apega muito nessa mística, né, de que o plano de Deus é perfeito, mas às vezes a gente pode estar atrasando o plano de Deus. O plano de Deus é perfeito, o tempo de Deus é perfeito, e as coisas acontecem da exata maneira como Deus determinou que elas aconteceriam. Isso não pode mudar, irmãos. Em segundo lugar, no verso 13, nós aprendemos que o poder de Deus produz reverência diante da igreja. O texto diz: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Como eu disse no início, né, esse trecho aqui, ele vem logo após o juízo que caiu sobre Ananias e Safira. Então, as pessoas que estavam acompanhando de longe, né, a vida da igreja, como as coisas eram lá no meio deles, muitos deles, muito provavelmente, estavam com medo. Imagine só se eu ouso a entrar e participar com esse povo e de repente eu conto uma mentirinha e caio morto, né? Eu acho que todo ser humano, né, pensaria isso de alguma forma, inclusive os que estavam lá no meio, né? Eu acho que esse temor pegou muita gente, né? Então a igreja estava vivendo esse tempo de temor. Mas era um tempo também que eles estavam entendendo o que significava a santidade para Deus. Eles estavam entendendo que Deus não negocia os seus princípios, que Ele não negocia a santidade. Então a morte de Ananias e Safira já tinha deixado claro que não era possível, não tinha como tratar a presença de Deus com superficialidade, de qualquer forma. Mas ao mesmo tempo, Lucas diz aí, né, nesse texto, que o povo também tinha grande admiração pela igreja. A igreja estava sendo respeitada pela população. Havia algo naquela comunidade, naquela congregação, que despertava reconhecimento. E claramente, irmãos, era o testemunho daquele povo. A maneira como eles viviam, como nós vimos já, né, que eles vendiam os seus bens para saciar a necessidade dos mais desamparados. E não era algo forçado, não era uma política no meio deles, era algo que vinha do seu próprio coração, que entendia que valia muito mais uma vida do que os bens, do que as posses. E isso despertava uma admiração de quem via de fora. Podiam até não concordar, podiam até não aceitar, mas não tinha como negar que aquele povo era um povo diferente. Isso nos ensina, irmãos, que a igreja deve ser diferente o suficiente
para que a sua fé seja percebida. Nós não podemos estar no meio da população em geral e sermos iguais à população em geral. Só que nós precisamos encontrar um equilíbrio nessa ideia. Porque muitos, às vezes, na ânsia de querer ser diferente, acabam sendo tão diferentes que afastam as pessoas. E essa não é a ideia, esse não é o objetivo. Como nós estamos vendo, muitas pessoas não queriam se unir à igreja, mas todos os admiravam. Porque eles encontraram esse equilíbrio. Eles não eram aqueles que chegavam para desmanchar uma rodinha de conversa. Mas todos sabiam que eles eram um povo diferente. Que eles viviam de um jeito diferente. Que a população em geral não estava tão acostumada a viver, a ser. Esse versículo também nos lembra, irmãos, que o temor de Deus não afasta necessariamente as pessoas. É esse equilíbrio que nós precisamos buscar. Nós devemos priorizar a fé, nós não podemos abrir mão dos nossos princípios, mas nós não podemos agir de maneira a afastar as pessoas de nós. Se nós vivermos um cristianismo da maneira como ele deve ser vivido, irmãos, por mais que as pessoas não consigam concordar e viver da mesma forma como nós nos propomos a viver e estamos sendo capacitados pelo Espírito Santo de Deus para viver, as pessoas se aproximarão de nós. A nossa forma de viver, a justiça que habita em nós, despertará, no mínimo, curiosidade das pessoas se aproximarem, para tentarem entender o que somos, por que nós vivemos assim, por que nós agimos assim. E é nesses momentos, ainda que sejam raros, que nós teremos a chance, a oportunidade de anunciar o Evangelho às pessoas, de falar de Cristo para as pessoas. Em terceiro lugar, o poder de Deus faz a igreja crescer. Lucas ele apresenta um contraste agora no verso 14. Ele diz: e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. No versículo anterior ele disse que algumas pessoas se negavam, não queriam se juntar a eles. Mas nesse versículo ele já diz que aumentava sempre mais. Irmãos, isso aqui é o resultado da ação de Deus. Porque não é comum que, ao ver duas pessoas sendo fulminadas praticamente, as pessoas ainda sintam desejo de estar no meio desse povo doido. Eu vou ficar perto desse povo doido que do nada morreu lá 2, em menos de 3 horas 2 morreu por causa de uma mentirinha. Mas o poder de Deus, irmãos, ele vai muito além do que nós podemos entender, do que nós podemos interpretar. Nós somos seres humanos finitos, mas nós servimos a um Deus que não tem limites. E Ele faz o impossível se tornar real. A igreja não estava simplesmente ali crescendo em número, número de pessoas. Isso estava acontecendo, mas isso estava acontecendo da maneira correta. Porque o verdadeiro crescimento acontece quando pecadores são alcançados pelo Evangelho. Quando creem em Cristo e passam então a pertencer a Ele. Esse é o crescimento saudável da igreja. Não apenas um crescimento numérico. A igreja crescia porque Deus estava agindo. E o conteúdo ali da mensagem pregada continuava sendo o Evangelho de Cristo. E para além do conteúdo pregado, eles viviam aquilo que eles pregavam. E aí nós encontramos aqui uma verdade fundamental para a missão da igreja. Nós somos responsáveis por anunciar fielmente o Evangelho. Mas quem produz vida espiritual, quem acrescenta
pessoas ao corpo, à igreja, é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que não importa se pregamos a 1 ou a 1000, porque quem faz é Deus. O mesmo Deus que tocará em 1, tocará em 1000, se assim for a sua vontade. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, isso também impede que a gente acabe atribuindo a nós mesmos, ainda que de forma inconsciente, aquilo que somente Deus realiza. Porque às vezes nós nos encontramos em um determinado nível de espiritualidade, às vezes nós alcançamos um nível teológico, às vezes nós tivemos tantas experiências com Deus, que nós às vezes começamos a agir como se algumas coisas dependessem de nós, quando na verdade não dependem. O que depende de nós é obediência, é fidelidade. Agora, o realizar da obra, a capacitação, o convencimento vem de Deus e não de nós. Nós precisamos ser fiéis à missão, crendo que Deus cumprirá os seus propósitos no tempo e da maneira como Ele bem entender. Em quarto lugar, Cristo continua agindo por meio da sua igreja. O versículo 15 diz: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Veja que a expectativa das pessoas havia chegado a um ponto tão alto sobre esse movimento, né, que estava acontecendo ali, sobre o nascimento da igreja, né, que as pessoas eram colocadas na rua para que talvez a sombra de Pedro passasse sobre elas, e elas entendiam, elas imaginavam que de tanto poder que havia em Pedro, pelo simples fato da sombra passar por elas, essas pessoas seriam curadas. E aqui nós precisamos ter um cuidado para não transformar o texto em uma doutrina sobre a sombra de Pedro. Lucas não diz que a sombra de Pedro tinha poder de curar, ou um poder especial. A ideia aqui, irmãos, é de mostrar o tamanho da expectativa das pessoas. Aquilo que as pessoas estavam sedentas, estavam almejando, aquilo que elas já enxergavam por causa de tudo que estava acontecendo, e elas tinham a convicção. Assim como aquela mulher tinha a convicção de que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. O poder não estava nas vestes, o poder estava em Jesus. As vestes de Jesus eram uma roupa como qualquer outra, mas ele tinha poder sobre ele. A atenção das pessoas até podia estar focada em Pedro, mas o poder continuava sendo de Deus. É Ele quem faz, sempre foi. E aí o texto continua no verso 16: vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Agora não eram nem só as pessoas de Jerusalém, né? Agora gente das cidades vizinhas vinham trazendo os seus enfermos também. E todos eram curados. Nós temos que entender que isso não é uma promessa em si. Não é uma promessa de que toda pessoa enferma será curada fisicamente nesta vida. Esses milagres, eles tinham um propósito, que era de demonstrar que Jesus, o mesmo Jesus que havia sido crucificado, estava vivo e continuava exercendo o seu poder. E se Ele assim o quiser, em nossos dias, continuará curando, transformando, restaurando, salvando vidas. Se esse for o propósito dEle. Irmãos, o centro aqui dessa passagem é o fato de que Pedro não era o poder.
A sombra de Pedro não era o poder. Os apóstolos não eram a fonte do poder. Pode até ser que ao passar, a sombra de Pedro estava curando alguém, mas não era a sombra de Pedro que curava. É Deus. Era Deus. Assim como hoje, pessoas continuam sendo usadas, mas não é o pastor fulano de tal que é poderoso, não é o apóstolo fulano de tal que é poderoso, o profeta fulano de tal que é poderoso, não. O poder sempre será de Deus. E a partir do momento em que essas pessoas começarem a imaginar que o poder está sobre elas, que a capacidade de curar é delas, as coisas deixarão de acontecer. É por isso que nós vemos tanta falcatrua no nosso meio hoje. É por isso que nós vemos tantos escândalos acontecendo no nosso meio hoje. Porque as pessoas querem o poder. Se não for um poder sobrenatural, as pessoas querem um poder político, as pessoas querem poder de influência umas para com as outras. As pessoas querem o poder. As pessoas matam por poder, morrem por poder, seja ele qual for. Desde as esferas mais simples da sociedade até as maiores. Nós vamos ver isso acontecer em uma favela. As pessoas brigando por poder lá. Nós vemos isso acontecer no Palácio do Planalto. As pessoas fazendo de tudo para terem o poder em suas mãos. Nós vamos ver isso acontecer nas igrejas. E geralmente tudo isso está baseado em interesse. Esse trecho aqui está nos mostrando, irmãos, que Cristo continua sendo o verdadeiro agente da missão da igreja. O poder que sustentou aqueles apóstolos é o poder do próprio Cristo. E o propósito desse poder continua sendo o avanço do Evangelho e a glória de Deus. Não tem outro motivo, não tem outra razão. No meio disso tudo, Deus vai curar, vai libertar, vai nos fazer prosperar para a honra e glória do nome dEle. Ele vai fazer isso tudo conforme a vontade dEle e propósito que Ele tenha. Ele faz. Algumas aplicações, rapidamente. Em primeiro lugar, a igreja deve buscar o poder de Deus sem transformar o poder em seu objetivo. Nós não queremos o poder, nós queremos o Deus do poder. Nós não queremos a bênção, nós queremos o Deus das bênçãos. Ali haviam sinais, curas, um grande crescimento acontecendo. Só que Lucas apresenta tudo isso aqui como o objetivo final da igreja. É importante nós entendermos isso, porque existe sempre o risco de nós desejarmos mais aquilo que Deus pode fazer do que o próprio Deus. Nós podemos desejar uma experiência marcante, nós podemos desejar sermos abençoados de todas as formas possíveis, e nós podemos acabar concluindo, que uma vida cristã comum, uma vida que é sustentada pela palavra, pela oração, pela perseverança, mesmo no dia da aflição, às vezes a gente pode entender que isso tudo é insuficiente, porque nós não estamos vivendo nos lugares mais altos. Às vezes nós estamos no profundo abismo. Mas Atos nos ensina que o poder de Deus deve nos conduzir cada vez para mais perto de Cristo, e não simplesmente de uma experiência, de um momento, de um sentimento, de uma emoção. A verdadeira manifestação do poder de Deus, irmãos, produz dependência. E entenda que quando nós pensamos em dependência no sentido
humano da palavra, nós podemos até interpretar como um sinal de fraqueza. Uma criança é dependente dos seus pais porque ela é fraca ainda para se sustentar sozinha, para viver sozinha. E é justamente essa ideia que nós precisamos ter. É essa dependência de Deus que nós precisamos ter. É entender que nós não temos como nos sustentarmos sozinhos sem que Deus nos conduza, sem que Deus nos toque, sem que Deus cuide de cada detalhe das nossas vidas. Quanto mais nós percebemos que Deus é quem realiza a obra, menos espaço existe em nós para nós acharmos que nós somos os donos da obra. Irmãos, o poder que vem de Cristo, ele não alimenta vaidade, ego, orgulho. Muito pelo contrário, o poder que vem de Cristo fortalece a missão, conduz as nossas vidas para que nós possamos olhar única e exclusivamente para o Senhor, para a obra dele. Em segundo lugar, a igreja deve permanecer fiel, mesmo quando Deus não age da maneira como nós esperamos. O versículo 14 diz que aumentava sempre mais os crentes no Senhor. É um crescimento que demonstra uma ação da graça de Deus. Só que nós precisamos lembrar que Atos também registra momentos de perseguição, momentos de luta, momentos de prisão, de perseguição, de espancamentos. Nós vamos ver na sequência. Isso porque a presença de Deus, irmãos, não significa ausência de sofrimento, não significa ausência de problema. Às vezes nós pensamos que se nós estamos orando corretamente, vivendo fielmente, necessariamente nós veremos resultados extraordinários. É isso que geralmente é pregado. É isso que geralmente é incentivado, que quanto mais fiel a Deus você for, menos problemas você vai ter. O que diremos de Jó? Homem como nenhum outro sobre a face da terra. Homem do qual o próprio Deus, vai lá e dá uma cutucadinha no diabo. Está vendo meu servo Jó? Não existe ninguém como ele sobre a face da terra. Mas mesmo assim, ele viveu tudo o que viveu. A própria história, irmãos, da igreja primitiva mostra que Deus pode e vai manifestar o seu poder tanto na libertação quanto na perseverança do seu povo. Perseverança é uma das palavras que nós mais ouvimos no Novo Testamento. Se Deus abrir portas, irmãos, nós devemos continuar servindo. Só que se Ele fechar, ou se Ele nos fizer esperar, nós também devemos continuar servindo. Isso porque a nossa segurança, ela precisa estar no caráter de Deus, e não na quantidade de resultados positivos que nós alcançamos. Nem toda oração terá a resposta que nós esperamos. Nem todo enfermo será curado nesta vida. Mesmo assim, a igreja continua tendo uma missão, que é permanecer fiel ao Evangelho, anunciar a Cristo, confiar que Deus fará a sua vontade. O poder de Deus, ele não precisa e ele não vai ser demonstrado segundo as nossas expectativas. Ele não precisa disso para continuar sendo verdadeiro, irmãos. Sabe por quê? Porque a nossa mente é limitada. E a gente às vezes coloca Deus dentro de uma caixinha e nós achamos que Ele vai agir daquele jeito, Ele sempre, do mesmo jeito, da mesma forma, do jeito que nós queremos, do jeito que nós achamos que Ele deve. Mas Deus não está limitado a isso. Deus está limitado, sabe o quê? A sua palavra.
E aquilo que a palavra diz é o que Ele é o que Ele faz. Nada mais, nada menos. E em terceiro lugar, o poder de Deus deve nos tornar instrumentos e não protagonistas. Quando Lucas diz que os sinais eram realizados pelas mãos dos apóstolos, nos ensina que Deus utiliza pessoas reais para realizar a obra. Pedro tinha mãos, João tinha voz, os apóstolos caminhavam ali pelas ruas de Jerusalém. Deus não substituiu nenhum deles, Deus usou cada um deles na obra, como instrumentos. Quando Deus usa as nossas vidas, irmãos, através do ato de pregar o Evangelho, através do ato de evangelizar alguém nas ruas, através de uma oração, através de uma conversa com alguém, nós precisamos reconhecer que nós estamos sendo apenas instrumentos da graça. Não é nós, não vem de nós. Quantas vezes nós tivemos experiências de estar conversando com alguém e de repente a gente está falando das maravilhas do Evangelho, a gente está pregando a palavra para as pessoas e nós nem sabemos como nós fizemos isso. Às vezes nós nem nos lembramos mais do que nós falamos depois. Mas naquele momento algo aconteceu. É Deus, irmãos. É porque não depende de nós. O exemplo que eu gosto muito de pensar e de usar sempre é que se ele usou uma mula para falar com Balaão, nós estamos na vantagem ainda. Porque a gente já fala, a gente já raciocina, a gente sabe conjugar um verbo, às vezes, a gente sabe formular frases. A gente está na vantagem ainda. Então se ele usou uma mula para falar com Balaão, que dirá nós? Ele vai nos usar. Ele continua usando o seu povo. Às vezes, irmãos, nós não teremos força, nós não teremos disposição, nós não teremos mais vontade, nós estaremos até com um sentimento de estar fazendo por obrigação, mas Deus fará, porque não depende de nós, depende dEle. Basta que nós nos dispusemos a fazer. Basta que nós nos coloquemos a serviço do reino. O resto Ele vai fazer. Se eu for contar quantas vezes eu estive disposto a estar aqui, eu acho que eu não encho os dedos da mão. E eu não estou falando isso para que você se escandalize, para que você, nossa, né? É porque eu sou ser humano, irmãos. Falho, cheio de defeitos, cheio de erros. Que está cansado da rotina do dia a dia, como todos aqui estão. Que tem suas lutas, que tem seus problemas, os seus dilemas, todos nós temos. E às vezes, quem está aqui em cima, de alguma forma pode passar uma imagem de que, nossa, como é abençoado, como é de Deus, né? Olha lá, para ele parece que tudo é mais fácil. Mas irmãos, nós somos tão dependentes do Senhor quanto qualquer um. Todos nós estamos no mesmo barco. E sem a glória de Deus, nós somos miseráveis, pobres, pecadores, condenados ao inferno. Todos nós. Nós precisamos apenas nos dispor a fazer. Nos preparar, lógico. Não é fazer de qualquer jeito. Não é entregar qualquer coisa. Mas não é sobre querer, não é sobre sentir, e nem sobre estar disposto. Irmão, vocês acham que os apóstolos, nessas condições, tinham 100% de disposição o tempo inteiro? Eles não tinham carro para andar não, irmãos. Eles iam deitar para dormir, eles não tinham ar-condicionado em casa. Eles não tinham aguinha gelada que vai lá na geladeira pegar para beber.
Eles não tinham um microfone, um sistema de som, para que eles não precisassem forçar tanto a voz. Eles não tinham um lugar onde as pessoas podiam sentar e ficar todo mundo quietinho, ouvindo assim. Eles estavam lá, andando de um lado para o outro, debaixo de sol, chuva. Com toda certeza, pelo fato de serem homens como eu e você, em alguns momentos a fé falhou, a disposição falhou, mas eles se dispuseram e quem fez a obra foi o Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É por causa de que o Espírito Santo usou pessoas lá atrás para viver uma vida fiel ao Senhor. E para viver o Evangelho, independente das circunstâncias, independente das perseguições, prisões, independente da morte, viveram o Evangelho. Irmãos, entenda que a igreja não precisa de pessoas, de homens e mulheres que ocupem o lugar de Cristo. Nós não somos, como o pastor José sempre fala, nós não somos heróis da fé. Não somos. A igreja precisa de homens e mulheres dispostos a apontar para Cristo. Cristo continua no mesmo lugar, reinando sobre tudo, sobre todos. E nós precisamos só apontar para Ele. Então, ao nos depararmos aqui com esse texto, nós não devemos sair fascinados, apenas pelo que aconteceu em Jerusalém. Nós devemos sair daqui nessa noite fascinados pelo Cristo que estava agindo e que continua agindo no nosso meio hoje. O mesmo Jesus que curou, que salvou, que fez a sua igreja crescer, é aquele que hoje continua chamando pecadores ao arrependimento, continua juntando, sustentando e fazendo crescer o reino. A nossa confiança precisa estar sempre nesse Deus, no Cristo que possui todo o poder. E enquanto Cristo continuar edificando a sua igreja, irmãos, nós podemos trabalhar, pregar, servir, testemunhar, com a certeza de que a obra pertence a Ele, o poder vem dEle e a glória precisa continuar voltando para Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que mais uma vez nós tivemos o privilégio de ler, de meditar, de sermos ministrados, ó Deus, pelo Senhor, pela voz do Seu Espírito, ó Pai. E nós te pedimos que nesse instante, diante de tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações, mentes, ouvidos, que o Seu Espírito Santo agora, ó Pai, faça a obra de nos convencer de tudo que ouvimos, mas de nos convencer não somente no entendimento, mas principalmente na prática, Pai. Que possamos de fato viver as verdades do Evangelho como ela é. Que em nome de Jesus, Pai, os nossos momentos aqui reunidos neste mundo, ouvindo da Tua palavra, não sejam um passar de tempo. Que nós possamos, ó Pai, estar dispostos a viver as nossas vidas, onde quer que nós estivermos, apontando para o Senhor. Que como igreja, ó Deus, que como aqueles que o Senhor separou e salvou, que nós possamos buscar a cada dia mais, incessantemente, o Senhor, pelo que o Senhor é. Que nós possamos desejar e almejar cada vez mais vivermos com o Senhor, e não apenas desfrutando das bênçãos e dos milagres que o Senhor realiza em nossas vidas. Que nós possamos, Pai, permanecer fiéis ao Senhor, mesmo quando tudo ao nosso redor fale o contrário,
mesmo quando as coisas não estão acontecendo da maneira como nós gostaríamos que acontecessem. Gere em nós, Pai, disposição de te servir. Que sejamos, Pai, instrumentos em suas mãos, para que o Senhor, que é o protagonista dessa história, possa de fato aparecer. Que o Senhor possa ser visto através de nós. Que a tua face seja contemplada através de nós. Ainda, ó Pai, que os nossos erros e falhas sejam tantos. Que a tua misericórdia, ó Deus, seja maior. Que a graça seja superabundante em nossas vidas. Para que nós não envergonhemos o seu santo nome. Para que nós não sejamos, ó Pai, pedra de tropeço na vida das pessoas ao nosso redor, Pai. É esse o desejo do nosso coração. Eu te agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, por aqueles que nos assistem em suas casas, aqueles que nos assistirão depois. Eu peço, ó Pai, que o Senhor toque nas vidas de cada um, nas famílias de cada um. O Senhor conhece, Pai, as necessidades do seu povo. O Senhor conhece, Pai, os medos e temores, as angústias do coração, as ansiedades, ó Deus, que cada um tem vivido em suas vidas, as depressões, ó Deus, que cada pessoa tem suportado em suas vidas, as dúvidas, os temores, as dores físicas, as dores na alma. O Senhor é quem sabe, ó Deus, as razões pelos quais cada uma dessas pessoas tem vivido esses momentos. E eu te peço, ó Pai, pelo seu poder, pela tua graça, e segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo os propósitos do Senhor para as nossas vidas, que o Senhor haja, ó Pai, em favor do seu povo, trazendo cura, seja na área que for necessário, trazendo restauração, trazendo transformação, mas principalmente, ó Deus, salvando aqueles que te pertencem, Pai. Convencendo do pecado, da justiça, do juízo, para que possam reconhecer a grandeza do teu santo nome e se render ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados, para que assim, ó Deus, alcancem a salvação em Cristo Jesus. É esse o desejo do nosso coração, Pai. É por isso que nós te pedimos e por tudo nós te agradecemos nesta noite. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Que nós possamos ter um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Amanhã, reunião de oração, a partir das 20 horas, aqui no templo. Os irmãos que puderem estar presentes, venham, participem. É sempre importante, como nós temos visto aqui nos estudos em Atos, a igreja está sempre orando, né? E sempre juntos orando. Então, é importante que nós tenhamos essa disposição também de estarmos aqui orando também ao Senhor. No domingo estaremos mais uma vez reunidos para celebrar ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, a partir das 19 horas. Então venha, né? Lembre-se de alguém que não está aqui hoje, mande uma mensagem, convide alguém, uma pessoa nova para estar presente. Viviane, você é a nossa convidada, se você quiser participar, esteja aqui conosco também. E nós estaremos mais uma vez reunidos para celebrar ao Senhor. Tia Rita vai dar um recado rapidamente aí. Ministério Novo Tempo. E o convite é assim. Nós, da Igreja Ministério Novo Tempo, gostaríamos de, com muito carinho, convidar o Ministério Cristão da Restauração, né, as mulheres do Ministério, porque teremos em nossa igreja, no dia 29 de agosto, será um dia marcado no céu para nós, onde seremos ministrada pela pastora Ana Lúcia,
uma mulher de Deus da cidade de Severínia, com o tema Chamadas para um Novo Tempo. Podemos contar com a sua presença e das mulheres daqui, né, da igreja. Aí ela fala, será um prazer para nós compartilhar esse tempo de muito cuidado e aprendizado juntos. E ela pede para confirmar até dia 20/8, porque aí vai ter alguns comes e bebes, né? Então ela pede para avisar. Então eu vou estar colocando esse aviso lá no nosso grupo, e se alguém tiver o desejo, né, de estar lá, me procura, me dê o nome para a gente poder irmos juntos, tá bom? Deus abençoe. E só lembrando também os irmãos aí do nosso culto lá no dia 30, né? Lá no sítio. Lembre-se de dar o nome aí para a Daiane, para a Sandra, até no dia 23, né? Isso, aí vai... as carnes, né? Ficou combinado de trazer aqui na igreja no dia antes, né? No dia 29, aqui na igreja. Aí a gente vai mandando no grupo lá, avisando, né? Mas quem ainda não deu o nome, dá o nome lá. Amém? Vão em paz, em nome de Jesus.